Começamos mais um Guerreiros do Júri. Boa noite, doutor Daledoni. Boa noite. Boa noite, doutor Tito Barrichello, deputado estadual, delegado Tito Barrichello. Boa noite, Bruninha. Boa noite, Daledoni. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje os assuntos, com certeza, vão ser extremamente polêmicos. Muito. Não tenha dúvida, doutor Tito. Vamos debater aqui. Com toda certeza. Tese, antítese e conclusão. E que vença o melhor. Que vença a sociedade. Porque desse ponto e contraponto, sempre nós traremos alguma reflexão para que a sociedade venha a se beneficiar, pelo menos com o que a gente viveu, né? Sem dúvida. Né? Sem sombra de dúvida, nós trazemos aqui o doutor Tito, né? Porque temos na sua pessoa um homem experimentado pela vida, um homem que tem muito ainda a proporcionar, mas um homem também com seus erros, com seus acertos, como qualquer. Então, vai ser um bate-papo muito gostoso e engrandecedor, né? Engrandecedor. Eu costumo sempre dizer que nós estamos, o advogado criminalista, o defensor, o delegado de polícia, o mesmo promotor, em aparência nós estamos separados e divididos. A grande realidade é que nós fazemos parte, né, de um todo, né? E nós lutamos, e há que se ter esse debate, há quem diga que é a guerra, mas a guerra para conferir a paz social. Então esteja absolutamente acolhido nessa casa que também é sua, porque o senhor tem a sua origem jurídica como um defensor, um advogado, um doutrinador, professor de direito. Então seja muito bem-vindo. A acolhida é total aqui. Fique à vontade, doutor Tito. Obrigado, agradeço. Eu já vou colocando meu chapéu, porque é tradicional. Então, pessoal, você que está assistindo, não perca, não dê pausa, né? Porque vai ser excepcional o nosso debate aqui em prol da justiça, em prol do direito, em prol do conhecimento. E da liberdade de expressão, né? Porque claro, todos nós aqui somos democratas, sem dúvida alguma. Perfeito. Antes, então, de começar, não vou falar embate que vai pegar pesado, né, doutor? Claro. Antes de começar essa conversa, então, vamos falar dos nossos apoiadores, agência Seven Lanes Jurídico, em nome aí do Gustavo Baruch, da Clarissa, também o Cazé Estúdio, que é esse estúdio onde nós gravamos esse podcast, tá? Muito bacana, gente. Se você tem um podcast para gravar, eu sempre quis ter meu podcast, procura aqui o pessoal, então, do Cazé Estúdio, tá? O Cazé e o John. Também eles fazem design gráfico, produção de vídeos, audiovisual e tudo mais que você precisa. O Insta deles é o casé.estúdio. E a Seven Lanes Jurídico também tem um Instagram. Doutor, inclusive, dá pra gente falar um pouquinho, né, do trabalho ali da Seven Lanes Jurídico, tudo em relação ao gráfico, né? Veja, a Seven Lanes é, sem sombra de dúvida, uma empresa que está à vanguarda. Eu posso dizer, eu sou uma testemunha, porque tenho me valido do trabalho deles há muitos anos, né? É animação gráfica computadorizada. É você simplesmente pegar toda a narrativa de defesa e levar isso aos olhos dos julgadores daquele fato. Então, a animação gráfica computadorizada, sem sombra de dúvida, tem definido aí os destinos dos tribunais. O bom tribuno sempre tem que se valer de um grande profissional da animação gráfica computadorizada. E mais do que isso, a Seven Lanes vai além, inclusive ela proporciona a infografia. A infografia, que é uma coisa determinante hoje na exposição das suas teses. Então a Seven Lanes é uma empresa que eu assino embaixo, que eu tenho me valido assim sucessivamente dos trabalhos da Seven Lanes e posso garantir a qualidade e principalmente a presteza dos profissionais que ali estão prontos a nos dispensar esse trabalho que é importante. Animação gráfica computadorizada e também a infografia. Perfeito. E, gente, o Guerreiros do Júri, né? Esse podcast que você agora pode conferir aí semanalmente. Ele nasceu da onde? Do Instituto Daledoni. E o Instituto Daledoni tem guerreiros do júri aí espalhados pelo Brasil inteiro. Doutor, me responde uma coisa. Bruna, doutor Daledoni, eu adorei essa caneca aqui que vocês estão tomando, bebendo do Guerreiros do Júri. Gostei da beca que está atrás do doutor Tito. Tem como adquirir esse produto? Tem como adquirir esse produto. É a nossa marca registrada, né? O ideal é que participem das aulas do Guerreiros do Júri, nós temos as mentorias do Guerreiros do Júri, nós temos as imersões presenciais todo ano e também esses produtos estão absolutamente disponíveis a todos aqueles que querem envergar essa nossa armadura, que querem envergar
essa nossa marca que vem aí trazendo aos tribunais qualidade para os tribunos. Nós temos o Instituto Daledoni no Instagram, né, @instituto.daledoni, Daledoni com 2 L's, que ali, pelo direct, pode ser disponibilizado esse material. É isso, pessoal. E hoje, então, nós temos a honra de receber aqui o delegado Xerifão. Tá aí, ó, com o seu chapéu. Você já conhece ele das entrevistas na TV e tudo mais. É o deputado, né? Deputado estadual, delegado Tito Barrichello, que você com certeza já conhece também das redes sociais. Delegado, seja muito bem-vindo. Eu vou chamar de delegado, porque são tantas entrevistas. Delegado, mas é delegado aí. Delegado, deputado, tá valendo, né, doutor? Sem dúvida, Bruna, porque eu digo, eu sou delegado, porque eu quero me aposentar delegado, e eu estou deputado, porque eu não sou político. Então eu tenho um tempo na política, não sei quanto tempo eu vou durar na política. Isso vai depender da vontade popular e de quanto tempo eu vou conseguir trabalhar e produzir algo pela sociedade. Então eu gosto de dizer que eu sou delegado. Eu sou um delegado dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, investigando, cobrando, exigindo. E, como eu vou conversar com vocês daqui a pouco, né, teremos novidades, já temos uma grande vitória que nós conseguimos junto ao governador do estado, que era o meu objetivo principal, que é a razão do meu mandato. Daqui a pouco eu já vou te perguntar sobre isso. Eu vou deixar a primeira pergunta para quem está aqui ao meu lado, né, doutor Daledoni. Pode abrir aí, como é que se fala? Abrir os trabalhos. Vamos abrir os trabalhos. Falar em delegado, falar em povo, o senhor continua exercendo uma delegação. Delegação de poder agora do povo, né? Perfeito. Todo o poder emana do povo e por ele será exercido. E agora, né, Sua Excelência, o deputado Tito Barrichello, continua com uma delegação de poder, né? Outrora, como delegado de polícia, recebendo do Estado a delegação de exercer o poder de polícia, continua com tanta responsabilidade quanto tinha enquanto delegado de polícia, né? E assim, nós temos muitos pontos aqui a debater, a refletir, né? O senhor lembra disso, eu o vi na delegacia, já na divisão de homicídios e proteção à pessoa. Depois eu quero detalhar isso para que o nosso público entenda perfeitamente o que é uma divisão de polícia civil, né? O que representa, o que é uma delegacia e o que comporta a DHPP. Quando vi aquele delegado e aquela delegada, a doutora Tatiana, eu vi algo assim diferente. Eu vi algo assim que iria produzir efeitos, né? E quando eu fui atuar ali num contraponto, vi isso de uma maneira muito mais pujante, vi isso de uma maneira muito produtiva, né? E nós vamos conversar sobre isso também. Mas, disse ainda, quando o senhor virar deputado, eu vou ser o seu sargento eleitoral, nem cabo serei. E por que eu enxerguei isso? Porque eu acompanhei o delegado Braddock, isso em 2001. Eu acompanhei o delegado Recalcati, delegado Braddock, virou deputado, delegado Recalcati, por 2 mandatos, entrou numa suplência, também exerceu com primazia. E antes disso, doutor Tito, eu acompanhei o delegado de polícia José Tavares, que era deputado, e daí nós estamos já falando da década de 90, e depois se transformou em secretário de Segurança Pública. Então, eu sempre gostei de política, né? Principalmente o Parlamento Estadual, a Assembleia Legislativa, a LEP. Eu enxerguei ali na figura, né? Figuras ali marcantes, se posicionando, conquistando o espaço e principalmente dizendo, esse espaço aqui é meu, que produziram bastante na divisão de homicídio e proteção à pessoa. E tem muito mais a produzir. O desafio é grande, tá? Não tem nenhuma moleza, nada cai do céu. Eu sei que estar deputado, né, foi ali, não é fácil, não é nem um pouquinho fácil passar por uma campanha. Passaram de forma inteligente, trabalharam para isso. Mais de 58 mil votos. É muito voto, né? Vamos falar,
Universo 60 mil votos é muita coisa. Terceiro mais votado em Curitiba. Então, é muita coisa em uma capital. Segundo ou terceiro mais votado da região metropolitana. Então o que sempre Sem dizem. estrutura, Daledoni. Sem prefeito, sem vereadores, Sem. sem cabos eleitorais, sem dinheiro. Aham. A gente sabe da realidade. Porque dinheiro de campanha, para quem está nos assistindo, não é o combustível, não é o panfleto. Né? O dinheiro de campanha é grande. E nós fizemos uma campanha samaritana. Exatamente. Sem valores econômicos. Mas fizeram também, exercendo um trabalho e Sem dúvida colocando para a população aquele clamo maior, né? Que é o quê? Segurança pública. Né? O O clamo meu maior. eleitor, Daledoni, Trabalharam buscava muito bem a mídia. Segurança pública. Trabalharam muito bem a mídia, né? Trabalharam naquela coisa que a gente observa, né? Do marido, da esposa formando um todo. Trabalharam muito bem as redes sociais, trabalharam muito bem. Nós sabemos que um presidente da República foi eleito numa garagem com a bandeira do Brasil usando uma rede social. Perfeito. Basta saber o seguinte, se aquele instrumento vai ser bem manejado. E assim foi, e também da tua parte, assim foi, né? E eu faço votos aí que a doutora Tatiana venha aí a virar deputada federal, porque tem muita coisa a se buscar que uma parlamentar federal pode fazer, com uma bancada a partir do Estado, que seja forte, né? E eu faço votos de que isso prossiga, né? Deputado, por quê? Né? O senhor sabe a dificuldade, né? Não é uma coisa fácil entrar ali, nos nossos 54, né? Nos 54, naquela arena ali. Né? Um jogo pesado. Um jogo pesado. O jogo político é um jogo pesado, né? Eleição, quem quer entrar ali, doutor Tito? Daledoni, é uma eleição sui generis, é diferente. Uhum. A minha fórmula não serve para qualquer pessoa. Depende de um contexto. Personalíssima? Eu fui personalíssima, porque eu fui eleito pela população em busca de segurança pública. Eu tive uma campanha, como eu falei, franciscana, sem valores econômicos, e que eu dependia exclusivamente da vontade livre da população de querer votar no delegado Tito Barrichello, no delegado Xerifão. Me permita Então, só o meu uma eleitor, colocação, mas sabendo trabalhar. sem dúvida alguma. Sabendo trabalhar. Sem dúvida porque alguma. O espaço que o senhor ocupou Então, legitimamente, eu sei. Então, de imprensa combatendo aquilo que mais dói na sociedade, Daledoni, que é o homicídio, Daledoni, o senhor para você ter ocupou uma muito bem ideia, isso. jamais em tempo algum eu busquei um pleito eleitoral. Tanto quando eu trabalhei no CRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, ou então em Almirante Tamandaré, Cerro Azul, Campo Magro, ou na DHPP. O que eu buscava? Eu buscava produzir, eu buscava crescer profissionalmente, eu buscava chamar a atenção, obviamente, pelo meu trabalho, dos meus superiores, para, quiçá, ser um delegado divisional, quem sabe, um delegado geral adjunto, e no futuro, não distante, um delegado geral ou até um secretário de Segurança Pública. O sonho pertence a cada um de nós. Claro. Então, esse era o meu objetivo. E, de repente, dentro de um contexto, surgiu essa situação de que as pessoas começaram a me pedir se eu seria candidato. Eu achei isso estranho no primeiro momento, porque não fazia parte do meu objetivo. E com a morte de um deputado estadual, que é o Recalcati, se abriu um campo. E o Recalcati era meu amigo. E eu sou sincero, eu não seria deputado estadual se o Recalcati estivesse vivo. Porque eu teria apoiado ele, eu teria votado nele. Como já votei na eleição passada. E é algo natural, ele era o delegado xerifão, né? Aí, com a morte do Recalcati, se abriu um espaço, um espaço de representatividade dentro da Polícia Civil, junto aos investigadores, junto aos escrivães e junto à sociedade. Enfrentou muita resistência dentro da instituição ou não? Não tive grandes enfrentamentos, até porque as instituições hoje são apolíticas, não se pode fazer campanha dentro de uma delegacia, então isso gera inelegibilidade. Então eu tomei muito cuidado com relação a isso. Tive inúmeros, centenas de investigadores que queriam me ajudar, e até me diziam, vem aqui na minha delegacia. Eu falei, não posso. Se você quer me ajudar, vamos fazer um evento na tua casa, vamos conversar. Nos bastidores, aquela resistência, né? Aquela resistência. Existe uma resistência natural, Daledoni, porque existiam investigadores que eram candidatos a deputado, existiam outros delegados, né, que eram também candidatos a deputado.
Então é normal haver essa divisão. Mas eu sempre disse, né, escolha o seu candidato e vote nele e assuma essa candidatura. Se você não gostar do delegado Tito, vote no outro delegado, mas vote, coloque adesivo no carro, trabalhe para ele, porque nós precisamos de pessoas da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Segurança Pública dentro da Assembleia Legislativa. Podemos chamar ainda de bancada da bala ou não mais? Podemos, para mim chamar de bancada da bala? É uma honra. Eu sou, o Renato Freitas acha que me ofende me chamando de membro da bancada da bala. Bom, ele me chamou até de miliciano já, e por isso eu pedi a abertura de um procedimento administrativo disciplinar contra ele. Me disse que miliciano significava da polícia. Não. Para o policial civil, não, né? Não, jamais. Miliciano, jamais. nós usávamos essa nomenclatura há muitos anos, Sem né? dúvida, Os milicianos. Ocorre, entretanto, que com o advento da lei, Bruna, nós tivemos o crime de milícia, de formação de milícia. Sim. Então, a partir de então, você não pode chegar e chamar de miliciano, né? Você está ali ofendendo a honra, né? E quando nós conversamos, quando se troca informações com alguém, você tem que usar o linguajar popular, o linguajar comum. Claro. E o termo milícia, ele é pejorativo. Você chamar alguém de miliciano, você está ofendendo essa pessoa, você não está elogiando. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Então, eu pedi a instauração do procedimento administrativo disciplinar. Deputado, Diga lá, meu o irmão. que nós enxergamos hoje, né? Eu sou um amante do parlamento, né? Parlamento parlare, né? E eu enxergo um deputado, e estou achando maravilhoso isso, né? O ponto e o contraponto. É isso aí. O silêncio e o ruído, né? O preto, o branco, não na acepção racista da coisa, mas nós temos ali um deputado conservador, né? Um deputado conservador, egresso da Polícia Civil, um delegado de polícia, né? Firme nas suas posições. De outro lado, um outro deputado, também com as suas convicções, culto, um jurista. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Temos 2 juristas, mestre em Direito. Nós temos 2 juristas representando, né, segmentos distintos da sociedade e dali ideológicos totalmente diversos. Completamente diversos. E dali nós enxergamos o parlamento. Eu estou adorando essa legislatura, sabe? Porque vou aplaudir de pé este debate. Tanto que hoje na tribuna, né, eu usei... O senhor tem noção do que o senhor está protagonizando? Sim. A nível de parlamento ou não? Tem essa noção? Tenho. Hoje, na Assembleia Legislativa, eu utilizei a palavra, e se for possível, eu vou pedir que seja colocada no podcast, defendendo os advogados, defendendo o direito, defendendo a liberdade em relação aos mais de 2.000 presos em flagrante em Brasília no dia 8 de janeiro. Porque tomamos informações pelo jornal Estado de São Paulo que havia 185 câmeras nos prédios públicos e somente 4 foram disponibilizadas pelo ministro da Justiça, senhor Flávio Dino. E disse ele, com todo respeito, com a maior cara de pau, né, que o prazo de duração das imagens da gravação era de no máximo 30 dias e a partir disso as imagens eram regravadas. Primeiramente, nós que trabalhamos com segurança pública, que trabalhamos na investigação de homicídios, esse é um prazo longínquo. Em regra, as imagens são apagadas um dia depois, 2 dias depois, uma semana depois. Então, se ele tinha um contrato de 30 dias, é muito prazo. É um tempo excepcionalmente longo para ele ir atrás. E quando essas imagens não foram coletadas, no meu compreender, gera nulidade de todos os processos, porque subtraiu o direito de defesa de todos aqueles cidadãos que foram presos em flagrante delito. E é muito bom ouvir de um parlamentar essa sacrossanta. Isso soa doce a nós todos. Direito de defesa, contraditório. Isso é muito bom. Sem dúvida. Como ficou contraditória a ampla defesa com a supressão dessas imagens, que era dever do ministro da Justiça. E mais, nós vemos buscas e apreensões, prisões temporárias, e nós vemos alguma medida contra o seu ministro da Justiça que tinha ciência dos fatos. Tanto eu tenho certeza que ele tinha ciência que todas as pessoas do Brasil sabiam que pessoas estavam indo a Brasília. Essa movimentação estava nas redes sociais. Eu tive reunião com muitas pessoas que iam a Brasília, sabe o que eu disse? Cuidado, não quebrem nada que seja público, não invertam a situação. Tive reunião com clubes de tiro, então todos sabiam. A ABIN sabia, a Agência Brasileira de Inteligência. O seu ministro da Justiça sabia. Se fizer uma busca e apreensão do celular dele,
e for possível recuperar as mensagens, vai estar lá que ele tinha ciência da grandiosidade do movimento e do risco que havia para a segurança pública se ali não fossem colocados policiais. E nada fez. E aí existe algo que no direito nós conhecemos, que é o crime comissivo por omissão. Ele tinha o dever de garante. Ele tinha o dever de garante. Então ele não responde por omissão, ele responde por crime comissivo. Por omissão. E o senhor encaminhou um expediente, foi isso? Encaminhei um expediente ao Supremo Tribunal Federal, ao Senado Federal, pedindo para que fosse cobrado. Pedindo que fosse realizada a busca e apreensão do aparelho de comunicação celular do ministro da Justiça. Entendi. Notícia de fato. Apresenta uma notícia de fato e concomitantemente requer a busca e apreensão do equipamento do ministro da Justiça. Porque imaginar que no dia 8 de janeiro não se tinham informações a respeito dessa movimentação de pessoas, e vamos lá, eu vou analogicamente, em analogia, vamos imaginar que se houvesse uma manifestação gigantesca em frente à Assembleia Legislativa, ao Palácio do Governo, e nós nada fizéssemos, de quem seria a responsabilidade? Uma reunião, Bruna, com milhares de pessoas, é natural, é comum que as pessoas invadam, que quebrem. É natural do ser humano. Isso é qualquer manifestação. Por isso que as forças de segurança pública têm que agir. Por isso que houve uma falha comissiva, intencional. Isso carece uma investigação. Né? E será que nós temos investigação no Supremo Tribunal Federal? O senhor acha legal? Ele faz uma pergunta agora ao delegado Alidone. É legal, é constitucional este inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal? Eu acho que os mais basilares, os mais comezinhos princípios de direito, eles estão sendo todos aí subtraídos. O direito de defesa, principalmente. Sem dúvida alguma. A movimentação tem que ser feita imediatamente, de uma forma intensa, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. E a OAB se manifesta? Ela tem posicionamento? A OAB tem se manifestado. Será, doutor? Nós temos, assim, nos manifestado. Nós vivemos um momento muito delicado no Brasil, né? Por exemplo, esse seu expediente, uma notícia de fato, não esperaria diferente do senhor. Essa notícia de fato, o senhor corre seríssimos riscos dela ser interpretada em seu desfavor, né? Dela se virar contra, né? No estado de coisas que nós estamos vivendo. Mas aí, né? Daí, doutor, veja bem, eu sou deputado estadual. Eu tenho um mandato, né? Um mandato que advém da vontade da população. Então ele não tirou o delegado dentro dele. Ele é um mandado de prisão. É um mandado de prisão. Eu tenho um mandato que nada mais é do que um instrumento de representação da sociedade. Legítimo. Então eu não posso falar com isso. Se eu perder o meu mandato, por isso eu perco com honra. Esse é o seu escudo. E eu vou dizer, o senhor representa o povo. Eu vou dizer algo que eu dizia quando eu era delegado. O medo não faz parte do meu vocabulário. Às vezes as pessoas perguntavam, você não tem medo do PCC, PGC, Comando Vermelho ou de outros grupos? Eu dizia, o medo não faz parte do meu vocabulário. É lógico que eu me cuido, é evidente. Mas deixa eu fazer uma pergunta dentro desse contexto para a gente não perder aqui a linha de raciocínio. Hipótese. Que essa legítima comunicação de uma notícia de fato, pedindo providências, ela se volte contra o parlamentar. Muito embora a gente saiba, né, do seu escudo. O senhor é um representante do povo, o senhor é um parlamentar. O senhor ia se valer de quem para lhe defender? De um bom advogado? Sem dúvida alguma. Melhor dos advogados. Do melhor dos advogados. Nós temos uma polêmica. Alguém que brigasse, alguém que gritasse, alguém que fosse meu longa-manos. Isso. E que me representasse. Nós temos uma polêmica, eu comecei a receber uma série de pessoas falando, olha, só que eu conheço o senhor. E eu conheço como os podcasts acontecem. Quando o senhor faz uma alusão de que o melhor advogado de um acusado é o delegado de polícia. Eu entendi. E não é porque eu estou na sua frente, porque eu lhe chamei para o podcast. Vamos abrir uma pausa para mostrar o vídeo, doutor? Vamos abrir, vamos lá. Vamos mostrar o vídeo. Vamos puxar o vídeo, já que o doutor está falando disso. Pode colocar o fone, doutor Tito, por favor. Olha lá, ó. Bom advogado e paga um valor razoável é porque não é inocente. Porque o inocente ele é defendido pelo próprio delegado.
Eu, como delegado da Delegacia de Homicídios, se eu começo a investigar e eu vejo que uma pessoa é inocente e foi chamada ali, eu sou o primeiro a procurar justiça como delegado de polícia. Eu vou defender a pessoa. Eu vou chegar dizendo, não, me dá o teu celular aqui, vamos verificar tuas mensagens, ver o que está acontecendo. Você me disse que você estava em tal lugar, vamos buscar tuas câmeras lá para ver se você estava. Você me disse que tinha uma testemunha que viu, me traz já, me liga agora. Só que só faz isso quem é inocente. A grande maioria diz, não, eu não entrego o celular, não, chama meu advogado. Por quê? Porque é bandido, é criminoso, é mentira. Então eu digo, advogado de inocente é delegado de polícia. Quando alguém contrata um bom advogado... E aí? Vamos lá. Esse é um programa maravilhoso na Band e é um programa diferente. É um programa em que você conversa de forma formal, de maneira informal, como estamos fazendo aqui, claro. Só que lá se para até para jantar. Vocês têm uma ideia, fizeram uma costela maravilhosa para mim, então nós comemos, paramos de filmar e nós conversamos durante todo o programa. E uma das perguntas que me foi feita em determinado momento, não sei se isso constava ou não do vídeo, é se o delegado tinha a obrigação, usaram até o termo condenar, mas o delegado não condena ninguém, se o delegado tinha a obrigação de punir, de indiciar alguém. E eu expliquei para eles, com base até numa propaganda que tinha da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que dizia o seguinte: o primeiro garantidor dos direitos é o delegado. Por que eu digo que o primeiro garantidor dos direitos é o delegado? Porque o delegado representa o Estado e, em regra, é a primeira pessoa que tem condições de aplicar a lei, porque o delegado também é um aplicador da lei. Ele diz o direito naquele momento, então ele chega no local do crime, ele coleta as provas, ele pode fazer um flagrante naquele momento, que é uma ação de julgar. Apesar de ele não ser juiz, ele é um julgador naquele momento. Então, a primeira pessoa que tem que agir de uma forma comedida, que tem que agir de acordo com a lei, é o delegado de polícia. E a partir dessa conversa, né, nós tivemos a continuidade que acabou redundando naquela parte final. Então, eu explico aquele texto da seguinte forma. Primeiro, o advogado é imprescindível para o Estado democrático de direito. Quem duvida disso é só ver esse inquérito ilegal que tramita no Supremo Tribunal Federal, que os advogados sequer têm acesso, muitos deles, ao que está lá acontecendo. Então, o contraditório, a ampla defesa é algo imprescindível. Para quem conhece um pouco de história, é só retroagir ao passado. Se nós pegarmos o momento do direito penal do terror, pré-Revolução Francesa de 1789, quando havia o iluminismo, o modelo era inquisitivo. Havia a figura de alguém representando o rei, que fazia, às vezes, do advogado, do acusador e do julgador. Sim. Temos até figuras tradicionais e conhecidas de inquisidores, como, por exemplo, Tomás, já vou me lembrar o nome dele, que foi um inquisidor que queimou mais de 10 mil pessoas na fogueira. Tomás de Torquemada, que queimou mais de 10 mil pessoas, um inquisidor espanhol. E será que é isso que nós queremos? Jamais, em tempo algum. E o ser humano, ele precisa de limites. Então, o princípio da publicidade, ele é importantíssimo. As pessoas têm que saber o que está acontecendo. E essa publicidade acaba trazendo o contraditório, que é a ciência bilateral, que nada mais é que publicidade, acaba criando a oportunidade da ampla defesa. Então, o advogado presente no inquérito é imprescindível. O que eu disse ali é que cabe ao delegado ser o primeiro defensor, no seguinte sentido, de aplicar a lei ao caso concreto, de ter uma interpretação indúbia para a sociedade sem problema nenhum, mas tem que ter limites para não causar injustiças. Nesse contexto, nesse recorte, posso interpretar que quando o senhor fala ali, o senhor está dizendo o seguinte: vamos lá, o senhor está oportunizando a autodefesa dele, e essa autodefesa, por consectário lógico, ela está sendo representada por uma defesa técnica de quem tem capacidade postulatória, no caso, o advogado. Dá para interpretar dessa maneira. Dá para falar isso para o pessoal,
Dá para dizer para os advogados que o deputado Tito, delegado Tito, professor de direito Tito, advogado, doutor Tito, Tribuno do júri. fez júri, tribuno do júri, respeita os advogados. Eu posso afirmar isso alguma. sem nenhuma dúvida. Sem dúvida alguma. Eu tinha a minha OAB do Paraná, é número 18.331. Na década de 90. Na década de 90, minha OAB de Santa Catarina é 8391. Então, para a defesa, contraditório e a figura do advogado é imprescindível. Agora, o que eu quero dizer, e eu não quero usar o termo advogado, que eu falei que o primeiro advogado é o delegado. Então, para não usar o termo advogado, que é uma coisa muito distinta, o primeiro aplicador da lei que deve agir dentro da estrita legalidade e buscar a verdade material sem exageros é o delegado de polícia. Obviamente que nem sempre a situação é cristalina, e quando é cristalina, aí é fácil para todo mundo, né? Aí o próprio delegado resolve ali naquele momento, pegando o celular, ouvindo uma testemunha, mas as situações envolvendo crimes graves, às vezes, ela é mais obscura. E aí, nesse momento, o advogado surge, produzindo provas, acompanhando o fato com seu conhecimento, com a sua cultura e mostrando uma realidade para o delegado. É muito importante a figura do advogado no inquérito policial, tanto que eu sou favorável à existência de um contraditório e da ampla defesa no inquérito. Logicamente que nós teríamos que ter um contraditório diferido, digamos assim, não nos mesmos termos do processo penal, sob pena de ser procrastinado demais o inquérito. É um ponto muito importante. Seria importantíssimo, porque, por exemplo, o advogado poderia ser intimado logo após o ato praticado, e imediatamente sobre tudo o que estivesse acontecendo, mantendo-o informado. Agora, com o pacote anticrime, final de 2019, nós tivemos eu digo, de evolução legislativa no Código de Processo Penal Militar, dizendo o seguinte, deputado, eu não lembro agora o artigo, mas já me vem à memória, dizendo o seguinte: o policial militar que tiver qualquer investigação em seu desfavor será obrigatório e necessariamente notificado em 24 horas. Por quê? Isso está coibindo que investigações aí na calada da noite, ou investigações que fossem produzidas, né, principalmente em GAECos e alguns DHPPs de todo o Brasil, surpreendessem policiais militares, né? Então nós podemos hoje utilizar essa analogia, mas eu digo, a coisa já andou muito bem, já foi muito pior o inquérito policial. Hoje em dia, e digo, a própria DHPP, onde eu atuo muito, a divisão de homicídio e proteção à pessoa, eu nunca tive dificuldade em acompanhar depoimentos, nunca me foi negado. Claro, medidas cautelares que têm pendentes de cumprimento, elas devem ser mantidas no segredo e no sigilo. Sem dúvida. Mas eu nunca tive problema, por exemplo, em acompanhar algum testigo, alguma testemunha, né? Não sendo sigilosa. Eu acho que tem que ter bom senso entre os profissionais do direito e os delegados de polícia. Mas eu gostaria de ir além. O que é uma coisa que me deixa me inquieta, sabe? O senhor já sustentou a legítima defesa de algum investigado seu, de algum suspeito seu, no inquérito policial, dizendo que esse homem agiu em legítima defesa? O senhor já conseguiu sustentar, já conseguiu enxergar essa narrativa e sustentar em um relatório final de investigação? Mais de uma vez, doutor, mais de uma vez. Já instaurei inquéritos policiais e já relatei alegando a legítima defesa. Isso é muito importante. Já pedindo, inclusive, o arquivamento dos autos pela excludente de antijuridicidade. Deputado, minha esposa já fez o mesmo, diversas vezes. Que bom saber disso. Deputado, o que incomoda, o que inquieta a advocacia criminal? O que nós temos hoje? Um modelo consagrado, né? Não de todos, nós temos exceções. O senhor é uma exceção, a doutora Tatiana é uma exceção, e não vou falar de outros mais sob pena de cometer alguma injustiça, né? Esquecendo de grandes nomes que eu já vivi. São praticamente 29 anos de atuação, né? Notadamente em homicídios. Mas o que incomoda hoje? Me parece isso, nós temos que mudar. E mudar com o quê? Com debate, com reflexões, com proposituras de soluções. É o quê? Que o delegado de polícia está ali para fazer valer uma narrativa acusatória a sustentar única e exclusivamente o titular da ação penal, que é o promotor de justiça. Eu vou aparelhar o titular da ação penal com indícios de autoria e materialidade. E se eles não estiverem bem claros, eu vou buscar de qualquer maneira. Nós temos nos deparado com esse tipo de visão em túnel, né? E que é um desserviço, né? Porque na medida em que o delegado está ali, ele vai buscar autoria e materialidade.
Mas se ele no meio do caminho descobrir uma excludente de ilicitude, por que não reconhecer? Por que não sustentar, né? Então isso nós temos que alargar, deputado. Nós temos que alargar isso. Nós temos que alargar esse debate, sabe? Porque quem ganha é a sociedade. É a sociedade que ganha com isso, né? Nós, como eu disse, nós estamos divididos apenas por uma impressão. Nós somos as duas faces da mesma moeda. A quem defende, a quem busca elementos para se formar a culpa ou não, mas é necessária essa mentalidade nas escolas dos delegados, né? É necessário isso. Eu vou mais além. Eu agora, a convite do delegado Viana, na Escola Superior da Polícia Civil, eu fiz uma palestra e eu fiquei assim muito tocado, né? Que eu falei, pô, vamos falar do sistema OAB, a Marion Bach, o doutor Caio, estávamos ali debatendo o que era advocacia e eu fiz questão de falar dessa proximidade de delegados e advogados. Chegou um delegado muito antigo e falou, pô, Deledoni, se eu tivesse tido esse start lá atrás, ele disse assim, a minha carreira seria diferente. Sabe, eu sempre fui muito bem tratado, mas eu sou um advogado que estou há muito tempo e tem um certo nome, né? Eu me preocupo, deputado, com aquele advogado recém-formado, que chega e tudo é novo para ele, né? E você vê esse preconceito, uma máquina... vou dizer uma coisa, doutor, existe. E eu já visualizei em algumas delegacias, infelizmente, com alguns poucos colegas, principalmente em Minas Gerais. Quando eu estive na minha primeira delegacia, que foi de Alterosa, em Betim, alguns investigadores mais antigos, escrivães, me deram a dica. Primeiro, não converse com a imprensa. É isso mesmo. Segundo, não dê espaço para os advogados. Eles do lado de lá, do lado de fora. E lembro até do conselho que me deram na imprensa. Me disseram o seguinte, a imprensa, aquela mesma imprensa que o senhor está recebendo bem, se o senhor fizer algo errado, eles vão publicar aquilo que o senhor fez. E o senhor vai ver que o senhor não será protegido. Só que essas pessoas antigas não compreenderam que a imprensa tem um trabalho dela. Ela vai publicar tudo que for feito. Então não faça nada errado. Mas exatamente. Né? É como eu brinco com o Passaia, né? O Passaia é meu amigo, quando ele vem para cá ele me visita e foi na delegacia diversas vezes ali conversar comigo, e até um dia eu gravei num podcast com ele, eu disse, olha, se eu fizer algo errado, né, o Passaia vai me colocar lá no programa dele, vai dizer, o delegado estava fazendo isso e ele está certo, e se ele fizer algo errado eu vou chutar a porta dele às 6 horas da manhã. Doutor, na verdade... Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Publicar aquilo que não se quer que publique. É isso mesmo. O resto disso é publicidade. Não é minha essa frase, mas é isso. Se você não quer que algo vá para a mídia, não faça nada errado. É muito simples. No jargão popular se você não quer complicação, não deixe rabo para ser pisado. Anda na linha. É muito simples, né? É isso mesmo. É muito simples. Então, nós temos aqui um deputado, mas delegado, um advogado e uma jornalista. E eu, talvez, por ter sido advogado muito tempo, eu tenho uma relação excepcional. Adoro os advogados. Sempre conversei, sempre recebi na minha sala, sempre discuti questões com eles. É lógico que não em relação a cautelares, né? Porque, em regras, tem que manter o sigilo. Mas, de resto, eu conversei, muitas vezes não cheguei à mesma conclusão, mas a amizade continua a mesma. E as pessoas me indagavam como que eu podia ter uma relação aberta com advogados criminalistas que têm interesse antagônico. É lógico que existe o interesse antagônico, porque o advogado vai defender o investigado, mesmo que ele seja culpado, e mesmo que o advogado saiba que ele é culpado. Já o delegado não faz isso, né? Pelo menos se espera que não faça. Então, em tese, haveria esse problema. Mas não é porque alguém está defendendo uma pessoa que é culpada que eu vou ter um atrito com o defensor. O defensor está cumprindo uma função constitucional dele. Até porque os casos passam e nós permanecemos, né? Os casos acabam, mas o delegado já aconteceu uma situação até engraçada. Um dia eu estava na delegacia, estava lá o preso, estava o advogado, eu conheci o advogado, cumprimentei o advogado, abracei ele e o preso já queria me dar a mão para me cumprimentar. Se sentiu... Era bandido, era criminoso, eu não quero relação com ele. A minha relação com ele é do balcão para lá, né, com o criminoso. Com o advogado é diferente. Né? O advogado tem uma relação de processo, de inquérito profissional, é totalmente diferente. Já com o investigado, não. Eu não quero relação pessoal com ele. E até porque, não quero intimidade com ele. Até porque, nos últimos, posso dizer, dos últimos 18 anos,
todos os delegados que acabaram tendo que se envolver em situações de homicídio, eu tive o privilégio de ser chamado a defendê-los. Delegado Bradock, foi deputado. Delegado Recalcati, também deputado. Entre outros delegados, né? Falo dos dois porque posso, eles me autorizam a falar da figura deles. Eles sempre fizeram questão de que o advogado estivesse ao lado deles. Assim, quando o GAECO ingressou nas suas casas, às 5h40 da manhã, às 5h50 eu estava recebendo a ligação, para que eu lá estivesse e acompanhasse, inclusive, as buscas. Então, os delegados fazem questão de que o defensor esteja ao seu lado a todo o tempo. Né? Todo o tempo. Eu tive o privilégio de defender esses delegados e continuo defendendo, inclusive, o delegado Bradock e continuo defendendo outros delegados em situações de homicídio e outros delegados também que eu defendi em questões de tortura. Sempre fizeram questão de estar ali com o advogado ao seu lado, né? Bruna, resumindo essa questão agora, se alguém cometeu um crime grave, eu vou botar na cadeia, eu vou prender e vou indiciar, mas a minha relação com o Daledoni continua a mesma. Lógico. Ele vai querer colocar essa pessoa em liberdade, vai lutar pelos interesses dela e eu vou fazer tudo o que for possível dentro do ordenamento jurídico para que bandido fique na cadeia. Doutor, tá aí uma frase tua, me permite, doutor Daledoni, que é lugar de bandido é na cadeia, que vem muito de encontro, é bandido bom, é bandido morto. Essas duas frases, de alguma forma, trazem uma relação com o modelo inquisitivo que o doutor falava anteriormente. Não fica um pouco contraditório isso? Porque, assim, quando a sociedade, né, a pessoa que está em casa, que vê realmente uma situação de um bandido, né, um suspeito, que a gente sabe, é suspeito até então, né? Mas quando a sociedade enxerga isso, parte da sociedade, principalmente de extrema-direita, vai de encontro ao pensamento, né? Bandido bom é bandido morto, lugar de bandido é na cadeia. Como que fica, doutor? Porque, assim, pro advogado criminalista, né, doutor Daledoni, a gente sabe que a pessoa tem todos os seus direitos ali, que a gente tem que lutar por suas garantias, tem que lutar por isso. Mas a sociedade me parece muito sanguinária, doutor. E quer isso, sabe? Não, tem que matar. Isso é um perigo, é um risco. Porque a gente sabe que amanhã depois um cara tá correndo com o celular, dependendo da cor do cara, ele já é condenado, a gente sabe que isso acontece, né? E é um risco, porque é aquele sangue no olho, a justiça com as próprias mãos. Então, o que dá pra gente falar? Será que a gente vai, hoje, chegar num acordo, digamos assim, que a gente sabe que hoje é o bem contra o mal, é o que parece, né? E o Brasil meio que se dividiu, né? É lado B, você vota em fulano, você pensa assim. Você vota em fulano, você pensa assim. Hoje está bem figurado isso com o Renato Freitas e você, né, sempre nessas disputas, mas será que a gente vai conseguir avançar enquanto sociedade de uma outra forma, doutor? De uma outra forma, porque a gente quer a mesma coisa. A gente quer a mesma coisa. A sociedade, Bruna, é sedenta de justiça. A sociedade não quer injustiças, obviamente. Eu estou falando da sociedade lato sensu. E essa mesma sociedade que cobra a justiça, ela vê a impunidade. Ela vê criminosos, principalmente grandes criminosos, praticarem crimes e saírem impunes. O maior exemplo é o nosso ex-presidente da República, que foi, eu não sei o que até agora, eu acho que ele foi descondenado, porque até hoje eu não entendi juridicamente como que em embargos de declaração, né, o Supremo Tribunal Federal descondenou ele. Então, ninguém conseguiu entender isso, quem tem um mínimo de conhecimento jurídico. E esse é um caso que chama a atenção de toda a sociedade, principalmente de direita, porque a de esquerda não quer ver. A de esquerda se porta como mãe de estuprador. Coitado do meu filhinho, vai ver que aquela moça fez um mal para ele, por isso ele fez isso. Então, esse é o posicionamento da esquerda. O posicionamento de direita hoje vê essa questão e isso chama atenção. Por quê? Eu acompanho a Lava Jato, o doutor Daledoni acompanhou a Lava Jato, nós tivemos uma Polícia Federal independente que indiciou, nós tivemos o Ministério Público Federal independente que denunciou, nós tivemos um juiz de direito, que é o doutor Sérgio Moro, que nem foi tão importante para a Lava Jato, ele foi uma peça da Lava Jato. Se tivesse um outro juiz trabalhador, rigoroso, teria as mesmas consequências. Todas as decisões foram revistas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O senhor me corrija se eu estiver errado. Houve recurso especial por STJ. Houve recurso extraordinário na época para o Supremo Tribunal Federal. E nenhuma nulidade foi levantada. E, de repente, do nada,
se erige a questão da incompetência territorial, que ela é relativa, salvo se mudou a legislação. E a questão da suspeição também, né? E a suspeição também. A suspeição, Né? que foi determinante. Que foi determinante. Ou seja, então, essa imagem da impunidade Sim. toma conta da Eu sei que sociedade. o senhor é um deputado, não tem como eu pedir aqui, não vamos falar de política, mas eu não gostaria que isso virasse um debate político, esquerda contra Eu tô direita. pegando um exemplo apenas Não é um de exemplo. um caso crasso. Não, esse é um caso jurídico que eu acompanhei, Claro. que o doutor Dalidoni Ele conhece. inquieta. Mas assim, só o contraponto disso tudo, né? Nós estamos aqui a defender posições, muito menos política. Isso. Eu até quero deixar aqui consignado, eu quero trazer o deputado Renato Freitas Claro. aqui. Claro. Quero Sem trazer o dúvida deputado alguma. Renato Freitas. O debate dos senhores é um debate produtivo. As reflexões que estão emanando dali, há muito não se vê no parlamento, como eu já disse. Está maravilhoso isso. Mas neste ponto específico da Lava Jato, eu tenho questões assim que eu também tenho que pontuar. Né? Perfeito. Eu assisti a tudo. E sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva, deputado, o que dá para se enxergar disso tudo? Nós enxergamos um juiz com proximidade com os acusadores. Nós, ao caminho dessa condenação do atual presidente, nós tivemos um papel determinante da imprensa, quando pega, por intermédio do Intercept, e desvela um direcionamento daquilo. Aquilo tudo soou muito mal. Soou muito mal ao ponto de termos aí hoje a figura daquele juiz, porque juiz, na minha opinião, o juiz julga processo, o juiz não combate crime. O juiz que se entregar a querer combater o crime, ele tem que mudar imediatamente de profissão. Ele tem que fazer um outro concurso. Vai ser delegado da Polícia Federal. O senhor cumpre aquilo que a sua vocação determina. O senhor tem uma boa formação jurídica e o senhor tem convicções. O senhor foi para tanto o quê? A despeito de ser um empresário bem-sucedido, de ser uma pessoa de posses, o senhor fez o quê? O senhor foi e pendeu para a sua vocação. Pendão vocacional falou mais alto. Sou o delegado xerifão. E por conta disso o senhor foi eleito. O senhor é delegado hoje do povo. E eu respeito sobremaneira a sua posição. O que eu não respeito é, dentro do Estado Democrático de Direito, um juiz que tem que ser uma folha em branco, ouvir acusação e ouvir defesa, mas combinar com os acusadores aquilo que tinha que fazer, e fosse para A, B ou C. E isso maculou a Operação Lava Jato. E isso maculou o Estado Democrático de Direito. E isso fez com que... Mas tudo foi revisto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E que não teve as lentes, por quê? E eu digo mais, porque fora feito de tal maneira que a opinião publicada tomou as ruas, e a opinião publicada é diferente da opinião pública. A opinião pública é aquela que o senhor encontra quando dizem para o senhor que o senhor vai num local de crime. Doutor Dalidoni, que o senhor diz assim, que é um jurista. É fato típico, antijurídico, culpável e punível. Tem conduta, tem resultado, tem relação de causalidade, tem tipicidade. Não agiu o réu protegido por qualquer excludente, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Era culpável, tinha imputabilidade, tinha consciência potencial de ilicitude e não havia inexigibilidade de conduta diversa. Mas E ainda era fato punível. E a produção da prova restou o quê? A prova foi produzida. A produção da prova restou a participação envenenada. Não houve a teoria dos frutos da árvore envenenada. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal disse: é incompetente e mais do que isso, esse juiz não teve aquilo que todo julgador precisa. A isenção. Ele é suspeito. Mas o interessante é que esse Supremo Tribunal Federal acaba decidindo isso somente quando muda o poder político. E por que não foram, por que não fez no momento anterior? Por que as cortes interamericanas não têm o condão de fazer uma análise rigorosa do que acontece aqui no Brasil? Por que não pediram isso? Essas coisas que me inquietam, né? São questões assim... E você concorda comigo que isso mexe com a sociedade? Muito. Que a sociedade compreende que alguém cometeu um crime e que alguém cometeu um crime grave e que alguém não foi punido. Tanto que os delatores, aqueles que fizeram colaboração premiada, devolveram bilhões de reais. E aí você pergunta, mas como se eles devolveram bilhões de reais agora não vão ter consequência?
E a gente... E a colheita da prova foi legal. E dentro do ordenamento jurídico, esses bilhões de reais que eles devolveram aos cofres públicos têm que ser devolvidos aos criminosos. Porque foi tudo nulo. A colheita da prova foi defeituosa. A colheita da prova, eu digo sem... Eu não sou nem de esquerda e nem de direita. Um advogado criminalista... O senhor é um advogado defensor. Eu sou um defensor. Eu defendo as minorias, eu defendo os endinheirados, eu defendo os milionários, eu defendo quem for. Eu não tenho religião, eu não tenho time de futebol, eu não tenho partido político. Entretanto, eu defendo, sim, por juramento e obrigação, quando eu recebi da Ordem dos Advogados do Brasil a capacidade postulatória de defender o Estado Democrático de Direito. E nesse aspecto, nós não vamos nem aprofundar, porque o senhor tem uma posição que eu respeito, não concordo, mas respeito porque é verdadeiro, eu tenho um profundo respeito também pelo seu posicionamento. Nós tivemos, por parte do Supremo Tribunal Federal, e o tempo vai dizer, assim, ó, soltem todos aqueles que disseram, devolva o dinheiro, mas o seguinte, é aquela velha máxima, mais vale 100 culpados soltos e impunes do que um inocente na cadeia. E essa foi a máxima. O Brasil evoluiu a partir disso. Evoluiu, mas a sociedade compreende que houveram atos de corrupção, que era uma organização criminosa, que os fatos são claros e que alguém não teve uma consequência. E que o juiz foi um acusador. Ele figurou como um acusador. Termos. Eu acompanhei, eu não visualizei isso no trabalho dele. Mas vamos deixar isso para um segundo momento? Eu vou fazer um intervalo aqui, porque não, só essa discussão é política, a gente vai ficar até amanhã. Não vou chegar a lugar nenhum aqui. Mas vamos lá. Gente, a gente precisa fazer essa pausa aqui, agradecer a agência Seven Lens Jurídico, tá? A Clarice, o Gustavo Baruch, que fazem as infografias também, doutor Daledoni, você, né, que trabalha com o Tribunal do Júri, que também, isso tá muito claro, tá muito forte dentro do Guerreiros do Júri, né, para deixar a história ainda mais, digamos assim, detalhada, né, melhor explicada, dinamizada, isso aí. Doutor. Aquela narrativa que você consegue tirar dos depoimentos, você simplesmente consegue animar graficamente. E você coloca o jurado, que é um cidadão que está tendo o primeiro contato com o processo, você coloca ali, você anima graficamente, de acordo sempre seguindo a lei, e com orientação. E a Seven Lens, ela tem um diferencial. A composição de profissionais, isso eu posso falar porque eu me valho do trabalho deles. A composição de profissionais do direito, de advogados, tribunos do júri, quando analisam, é uma análise jurídica, não é só um trabalho de tecnologia. Sim. É um trabalho jurídico, fazendo com que aquela narrativa fique animada conforme os senhores estão assistindo aí. É um trabalho, sem sombra de dúvida, excepcional e de vanguarda. E deixa tudo mais claro, né, para que as pessoas entendam. Também agradecer ao Casé Estúdio, que é onde nós gravamos aqui o podcast, onde a gente recebe hoje o Dr. Tito Barrichello. E você sabe, se você quiser gravar seu podcast também, ou quiser fazer outros materiais aí, audiovisuais, pode procurar, então, o pessoal da Casé Studios. Um beijo, Casé, para você que está nos assistindo. Deixa eu fazer uma pergunta para o nosso deputado. Vai. Deputado, eu admiro o seu trabalho, admiro a sua pessoa. O senhor é uma pessoa que fala olhando no olho. Isso. Você é uma pessoa verdadeira. Deputado, e quero que o senhor continue o parlamento. O que o senhor está fazendo com o deputado Renato Freitas, que tem todo o meu respeito, é algo engrandecedor para o parlamento. Falei mais de uma vez isso. Pois bem, só que o senhor não é político profissional. E aí? O senhor está fazendo um trabalho brilhante, está debatendo. Será que nós não teremos um deputado de um mandato só? A exemplo do que ocorreu com o deputado Bradock, a exemplo do que ocorreu com o próprio deputado Recalcati, que fez das tripas coração para conseguir um segundo mandato com uma suplência, acho que era segundo ou terceiro suplente, que foi feita uma engenharia política. Deputado, como é que o senhor vai competir com aquele deputado profissional? Né? Como é que o senhor vai competir com aquele deputado que está há 20, há 30 anos, há 15 anos, todo dia nas prefeituras? O seu trabalho é o que mais aparece e deve continuar aparecendo, né? O senhor, como profissional do direito, o senhor como homem das ciências jurídicas, o senhor tinha que estar legislando ainda mais, por exemplo, como um parlamentar no Congresso, deputado federal,
Como é que esse deputado, esse delegado vocacionado que está lá, está reverberando, está batendo firme com um outro deputado com forte ideologia, com uma votação forte, com um partido forte atrás dele, um jurista também, então está fazendo bonito. Como é que esse deputado vai competir com o deputado profissional? E eu queria... O senhor tem preocupação enquanto isso? O senhor não está lá na prefeitura tal, no prefeito tal, e fazendo isso e fazendo aquilo, que também é um jogo político. O senhor enxerga, sabe o que eu estou falando, né? O senhor enxerga essa... Porque o senhor, eu quero que o senhor perpetue sendo deputado, exercendo a legislatura. Daledoni, sabe qual é a minha preocupação? Nenhuma. Porque, como eu falei, eu estou deputado, não sou deputado. Eu entrei na política para fazer a diferença na segurança pública, que era o meu objetivo. E eu vou contar em primeira mão para vocês aqui uma vitória gigantesca que nós já tivemos. E você há de concordar comigo. Primeiramente, para você que está me assistindo, para vocês compreenderem, Curitiba tem mais ou menos 2 milhões de habitantes. E de uma forma muito simplista, nós temos 4 delegacias de homicídio. Norte, Sul, Leste e Oeste. A primeira, segunda, terceira e quarta delegacia de homicídios. Todos os homicídios que acontecem em 1/4 da cidade de Curitiba, vai para uma delegacia, a primeira, por exemplo, outro 1/4 vai para a segunda, outro 1/4 para a terceira, outro 1/4 para a quarta. Imagine Curitiba fatiada. Pois bem, a principal delegacia que faz o enfrentamento contra organizações criminosas é a DHPP. Por quê? Porque o homicídio, ele traz a materialidade, traz um corpo sem vida. E o principal instrumento que tem essas organizações criminosas, dizem que não pode dizer o nome, mas eu digo, PCC, PGC, Comando Vermelho e outras, máfia paranaense, o principal instrumento deles de manutenção do poder é a morte. Eles se matam entre si, eles matam os oponentes, eles matam o usuário, ou seja, a morte é algo latente nessas organizações criminosas. Tanto que em alguns estudos de criminologia que mostram que certos estados que diminuem o número de homicídios é porque os criminosos fizeram acordo entre eles, né? Os grupos pararam de brigar e parou de haver uma grande quantidade de mortes. Então, a DHPP é muito importante. Por quê? Quando ela investiga um homicídio, de cada 10 homicídios, mais ou menos, a grosso modo, 7 mais ou menos são praticados por organizações criminosas. De cada 10, 7. Outros 3 são passionais. Marido matando mulher, briga de trânsito, empresário matando empresário, vizinho. Então, 30%. Vamos deixar de cada 10 homicídios, 7 são praticados por organizações criminosas, por esses grupos. E quando o delegado de homicídios trabalha nesses casos e consegue chegar na autoria, ele enfrenta quem? Essas organizações criminosas. Tanto que, se nós analisarmos, a delegacia que mais prendeu membros de organizações criminosas é a DHPP. Ela está sempre prendendo. Por quê? Porque ela chega na morte, e a morte é instrumento de manutenção do poder dessas organizações criminosas. É o famoso narco-homicídio. Isso mesmo. Nós estamos lidando, nós temos assim, e essa reflexão que a gente tem que fazer, deputado. Deputado, nós temos hoje o Brasil como o entreposto de toda a cocaína que é cheirada na Ásia, na Europa. Correto? Nós temos lá os países produtores da coca, os países cocaleiros, né? Peru, Colômbia, Bolívia. E essa cocaína ela tem que passar pelo Brasil, perfeito, fornecendo ao Brasil, que é um país migrando para outros países, que é um país de tamanho continental. É um continente. E ele vai passar o Oceano Atlântico e ele vai para a Europa, ele vai para a Ásia, ele vai para a Austrália. Pois bem. Perfeito. E um produto, né, só para que a gente possa fazer essa reflexão, de que sai de lá do Peru, tá? A $800 o quilo e chega na Ásia a $80 mil o quilo. O que eu quero dizer com isso? O lucro é estrondoso, extraordinário. Essas organizações, elas dependem do quê? Elas não são organizações extremamente hoje, absolutamente rentáveis, que fazem com que, de maneira silenciosa, haja o mínimo de barulho para que elas possam prevalecer e continuar traficando. Mas essas organizações, elas não podem, por exemplo, mandar uma notificação extrajudicial, não podem entrar com uma ação. Não. Como é que elas fazem? Elas matam. Daí você tem um narco-homicídio. Concordo. Perfeito. Nós temos 53 facções criminosas no Brasil hoje. Nós temos um problema enorme, deputado.
Deputado, eu não enxergo. Eu enxergo no Congresso, eu não enxergo nas assembleias. O senhor está trazendo isso. Tá? Eu não enxergo o quê? Inteligência. A inteligência é feita do quê? Primeiro que hoje, no Paraná, pelo menos não nessa... Tinha uma bagunça de agências de inteligência. Eu não enxergo inteligência policial sendo produzida, deputado. Eu não enxergo. Deixa eu dar continuidade. E assim, só para concluir, o que nós temos nós só vamos combater o crime? Por exemplo, nós temos no Rio de Janeiro a Draco. Nós temos que ter, para além da DHPP, nós temos que ter uma delegacia especializada de repressão a organizações criminosas. Nós tivemos agora, nós tivemos a formatação de uma facção aqui do Paraná, nova. Eu não vou dizer o nome para não criar polêmicas. Vossa Excelência sabe disso. Cresceu aos olhos vistos. Mas vamos lá, Taledoni. Então, para você que está me assistindo, Curitiba, 2 milhões de habitantes, 4 delegacias, certo? Certo. Para a bandidagem, não existe divisão geográfica entre Curitiba e Almirante Tamandaré. Para nós existe. É outro município, tem o prefeito. O bandido não existe. Né? Isso aqui é um aglomerado humano. Almirante Tamandaré, Campo Magro, Cerro Azul. Né? O que acontece? Nessas regiões, em toda a região metropolitana, e também, a grosso modo, mais ou menos 2 milhões de habitantes, mais ou menos 2 milhões em Curitiba, mais ou menos 2 milhões na região metropolitana. Como é feita a investigação na região metropolitana de homicídios, que chega nesses grupos criminosos? Porque, como eu falei, 70% das mortes são praticadas por esses grupos. E é tão fácil visualizar isso que quando você chega no local e encontra uma pessoa lá morta com 7, 8, 9 tiros, e foi uma motocicleta que passou, foi um carro que passou, é a organização criminosa. Sem dúvida alguma, porque o modus operandi deles é tradicional. É a lei do silêncio, é aquela munição 9mm que veio do Paraguai, é tradicional isso. A ausência de câmeras, né? E outras formas de agir. Então nós tínhamos um vácuo de investigação especializada, eu quero dizer, de investigação especializada, sem menosprezar a investigação que é feita pelos meus colegas de delegacia de área, pelo delegado de Almirante Tamandaré, pelo delegado de Cerro, estão todos de parabéns. Né? Estão todos de São José, estão todos de parabéns, esforçados, dedicados, sensacionais. Mas nós precisávamos de uma estrutura pelo menos parecida daquela que existe em Curitiba. Por quê? Porque uma delegacia de homicídio é muito diferente. Imaginando a sua É muito diferente. Porque, por exemplo, eu fui delegado em Almirante Tamandaré. Eu tinha lá 5 mil inquéritos tramitando. Eu cuidava de briga de marido e mulher, eu cuidava de termo circunstanciado, cachorro latindo, né, e incomodando, eu ficava respondendo requerimentos do Ministério Público o dia inteiro, eu tinha flagrantes toda noite para fazer, na época eu tinha presos. Com aquela infraestrutura deficiente, já mudou muito, tem uma delegacia cidadã, tem 2 delegados, mudou muito. Mas então o meu objetivo era, e era meu objetivo dos 4 anos de mandato, conseguir levar DHPPs para a região metropolitana. E o senhor conseguiu isso? Aí, então agora nós teremos 8 milhões de reais em emendas dadas pelo governo do estado para os deputados para obras públicas. Para obras públicas. Então, cada deputado tem 8 milhões de reais. Esses 8 milhões que os deputados recebem, o que eles fazem em regra? Né? Entrega para o prefeito, para o vereador, para aquele que fez campanha para ele. Né? Eu me reuni com o meu pessoal e disse, eu não vou dar nada para nenhum político. Nada. Zero. Algumas pessoas me criticaram, alguns políticos profissionais me disseram, você está errado, porque você vai precisar desses vereadores e desses prefeitos em pouco tempo. E aí, quando você bater na porta deles, eles não vão te dar retorno. Vão te receber, vão te dar um café, mas não vão te dar retorno, porque você não está ajudando eles com valores econômicos, com emendas. Eu falei, não, eu tenho um compromisso com a sociedade. Eu conversei com o governador do estado e eu pedi para ele 4 delegacias na região metropolitana, que eu entregaria todo o valor. Eu entregaria todo o valor das minhas emendas. Aí o governador mandou conversar com o delegado-geral de polícia, Dr. Silvio Rockenbach. Dr. Silvio Rockenbach fez um estudo, ele já tinha esse interesse, já tinha essa vontade, e combinei com ele que nós teremos 7 delegacias de homicídios em
toda a região metropolitana. Litoral está albergado por isso também, deputado? Ainda não. Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Campo Largo, Colombo, São José dos Pinhais e Almirante Tamandaré, é isso? Isso mesmo. Litoral do estado, eu deputado. sei. Eu não consigo agora. Eu sei do problema do PGC lá. Eu não consigo agora. Mas eu vou conseguir. Então eu tenho essas 7 delegacias aqui, que é uma promessa ainda. Não foi nem feito o decreto que as cria. Porque está sendo feito estudo jurídico em relação à mudança da legislação para a criação no papel. Para, em momento seguinte, serem designados delegados, investigadores e escrivães. Então, como eu E disse... uma salinha da OAB também, né? Em cada sem delegacia dúvida, dessa. se tiver espaço, Muito sem importante. dúvida, é muito importante. Se não tiver espaço, a gente tem que criar o espaço. Porque a delegacia é cidadã, né? E a mais, né? Então, veja uma diferença. Investigadores fazendo uma recognição visográfica do crime. Porque o homicídio é o clássico da investigação. Sim, E é o que mais dói na população. sem dúvida. E é o que faz a salvaguarda das organizações. E que enfrenta as organizações Que criminosas. enfrenta. O senhor está falando, o senhor está coberto de razão. Tá. Então, veja bem, vamos retroagir aquilo que eu falei antes. Eu levantava de manhã e ia para Almirante Tamandaré. Quando acontecia um homicídio lá, aquele homicídio se perdia em uma miscelânea de investigações que estavam acontecendo. Eu com poucos investigadores, eles estavam investigando estupros, crimes gravíssimos, feminicídios, crimes gravíssimos, que é um crime passional, com autoria certa, mas um crime gravíssimo, roubos. Então, era muito difícil eu ter um cuidado extremo com aquele procedimento inquisitorial, que é o inquérito, da mesma forma que eu tenho na DHPP com 200 inquéritos policiais. Imagine um médico, fazendo uma analogia, imagine um médico fazendo clínica geral com 5.000 pacientes ou com 200 pacientes. Não dá para Não comparar. dá dúvida que a especificidade ela vai É o caminho. ela vai redundar para qualquer coisa. Ela vai resultar. É o advogado especialista, é o médico especialista, Exatamente. é o delegado especialista, é o juiz especialista. Você não pode comparar. Por que a justiça do trabalho caminha e é rápida, é célere? Porque é o juiz especializado. Deputado, nunca pensou também em, tratando-se de DHPP, vai aqui uma sugestão. Vossa Excelência nunca imaginou colocar, por exemplo, como temos em Santa Catarina, nós temos o Instituto de Criminalística, tratando-se, por exemplo, de metropolitana, um Instituto de Criminalística junto com a DHPP. Seria o ideal. Tá? Uma extensão com um serviço ainda mais especializado. Porque daí o investigador, junto com o perito, naquela recognição visográfica do crime, colhendo esses elementos, é algo que absolutamente necessário e é bom para todos. Você falando, Daledoni, mas o que você quer? Eu quero que seja bem investigado. Sem dúvida, sem dúvida. Você quer pegar Você o que? está mais Você que correto. Você quer pegar Está um mais que inquérito correto. bem feito. Sem dúvida. Você tá entendendo? Como Então. eu quero chegar com um investigador de polícia bem pago, deputado. Por quê? Porque ele vai investigar bem, ele vai me atender bem, tá? Eu sou extremamente crítico com o que aconteceu agora com os investigadores de polícia. Extremamente crítico. Isso é uma outra questão que é muito... O investigador de polícia, ele fez o concurso para virar investigador de polícia. Mudaram a regra no meio do jogo. E isso fez com que os investigadores se retraíssem. E se sentiram traídos, né? Deputado, o senhor é um homem que não está... O senhor não se encastelou no seu gabinete. O senhor sabe o que está acontecendo. O que eu vejo dos meus amigos investigadores de polícia hoje é, assim, um desânimo. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque eu sempre sustentei, sou advogado da polícia há mais de 20 anos, eu sou advogado da polícia, com muito orgulho. Advogo para investigadores, policiais militares, oficiais, delegados. Deputado, hoje eu tenho um desânimo na Polícia Civil. Isso não pode acontecer. Mas vamos quero voltar. ter um investigador bem pago, Sem bem dúvida alguma, tratado. é imprescindível. Eu quero ter um delegado bem pago. Eu quero ter um delegado com condições, com viatura, com combustível e principalmente com essas questões. O senhor está de parabéns. Vamos voltar então. Então nós não tínhamos uma investigação especializada na região metropolitana e tínhamos em Curitiba. Sim. Então o meu objetivo de 4 anos era tão somente levar essa investigação à região metropolitana e criar o chamado cinturão de segurança, né, no entorno de Curitiba, porque Curitiba é a grande Curitiba. Lógico. Curitiba, Não tem como dissociar, Curitiba, o município, pessoas de direito público interno que abrange essa área aqui, é só na nossa cabeça, na cabeça política. Mas na cabeça dos criminosos não existe.
Até porque E eu nós não enfrento- temos grandes Sim. distâncias, não tem? É Sim. colado, é unido. Você é... está... Pinhais. O que Sim. divide Pinhais de Curitiba, meu Deus do céu? Uma rua? Não divide? Não tem? Então, Uma coisa faz só. parte do mesmo contexto. Então, esse era o meu objetivo. Já tenho a promessa do governador, já tenho a promessa do delegado-geral. Vamos trabalhar em cima disso. Temos várias barreiras em relação a isso. Licitação para comprar viaturas blindadas. Eu vou entregar viaturas semi-blindadas, que são as caminhonetes. Não sabemos qual caminhonete, mas ela será semi-blindada. Aquela parte da direita toda blindada. Veículos novos serão direcionados. E mais, nós vamos colocar policiais que tenham capacidade investigatória para trabalhar com homicídios. Isso é importante. Mas que Vocacionados. Vocacionados. Mas teria Serão que fazer escolhidos. outro concurso, doutor Diz, ou não? Esse mesmo concurso? Nós vamos aproveitar, isso obviamente é uma decisão do nosso delegado-geral, doutor Silvio Rockenbach, que tem poder para isso. Mas a minha sugestão é que se busquem policiais que queiram trabalhar lá, que tenham alguma experiência com homicídios nas suas delegacias. Isso já é um filtro excepcional. A mesma coisa em relação a delegados. Tem delegados que estão investigando e conseguindo resultados em suas delegacias de homicídios. Então, em suas delegacias que não são de homicídios, seja dada a oportunidade para eles trabalharem, porque será uma delegacia que eu gostaria de trabalhar no passado. Se me dissesse, olha, você vai ficar em Almirante Tamandaré e vai trabalhar numa delegacia de homicídio, seria o meu sonho. Sim. Deputado, tem uma realidade jurídica hoje, né? Nós estamos aqui num podcast de advogados criminalistas, tribunos do júri. Nós temos uma realidade hoje que são as delações premiadas nos homicídios. O senhor foi brilhante, o senhor teve eu acho que o seu ápice ali na divisão de homicídio e proteção à pessoa. O senhor esposo de uma grande delegada, a doutora Tatiana, que também brilhou. E a gente está com muitas saudades dos tempos ali do casal, né? Casal 20 que chamava, né? Casal assim, 20. Deputado, nós temos aí, eu concordo com o senhor, a Delegacia de Homicídios é que está frontalmente combatendo organizações criminosas por conta do resultado do homicídio, E você concorda dos narco-homicídios. E você concorda comigo que esse cinturão de segurança Maravilhoso. muda a história? Muda. Muda a história? Muda. Você Quando- concorda comigo? Em absoluto, concordo. Muda substancialmente. Se também vier o quê? Uma extensão do Instituto de Criminalística, uma extensão do IML. Mas num primeiro momento... E mais, deputado, nós temos uma questão jurídica que ela deve ser ensinada. Por exemplo, a questão da delação premiada nos crimes de homicídio. É uma realidade. Eu achei, na minha como é que eu vou dizer assim? Na minha ignorância, que isso nunca ia existir. Hoje eu mordi minha língua. As delações premiadas estão cada vez mais presentes nas situações de homicídios em organizações criminosas. Deputado, nós precisamos de investigadores vocacionados, como o senhor disse. A imensa maioria deles tem um curso de direito. Nós precisamos aperfeiçoar esses investigadores, ensinar como uma delação premiada. Porque eu já tive circunstâncias de chegar para policiais, para investigadores e falar assim, olha, só me escute, eu falei, se você continuar, o teu intento é esse, mas se você passar da linha, imaginando que você vai conseguir uma colaboração, você está prestes a cometer o crime de abuso de autoridade. Ele está fazendo aquilo porque ele é ruim, porque ele quer abusar da autoridade? Não, ele quer trabalhar. Entretanto, nós não temos uma formação nesse sentido. Nós temos uma escola superior da Polícia Civil e que não pode, assim, ao meu ver, sou um contribuinte aqui, né? Segue uma sugestão, sabe? Que a Escola Superior da Polícia Civil capacite esses investigadores também com questões jurídicas. E não é o delegado que está lá de castigo na Escola Superior da Polícia Civil. É pegar e fazer... Calma aí, quem que entende? É Adriano Bretas, que fez delações premiadas, tem obra de delação premiada, e é o que mais defende homicidas hoje no Paraná. É o fulano lá, outros, eu não vou falar outros nomes, sou pena aqui de cometer alguma injustiça, esquecendo dos grandes nomes que tem, e que vão ensinar desse lado do balcão o investigador, o delegado, como é que funciona uma delação premiada, como é que são os anexos, sob pena de cometerem crime de abuso de autoridade. Isso é uma coisa que não pode se perder de vista. O senhor está falando em infraestrutura, o senhor está falando em verba, mas como jurista que é, eu peço que Vossa Excelência entenda a necessidade de que nós temos que ter capacitação para os investigadores. Sem dúvida alguma, concordo contigo. Então que fica assim, sabe? É muito importante tudo isso.
É muito importante. E que não fique aquele discurso, né? Bandido bom é bandido morto, que não é o seu caso. O senhor está falando desse cinturão de segurança. Quero perguntar uma coisa. Como é que ele está de barreira digital? A gente tem essas barreiras digitais? Como é que a gente está nisso? Sabe? Que ao invés da gente ter essa indústria da multa, que se converta essa tecnologia também para barreiras digitais. Você sabe quem está entrando, você sabe quem está saindo, quem saiu e quem entrou. Isso é muito importante para a segurança, não é, deputado? Sem dúvida, concordo contigo, né? Toda a questão ligada à informática, que de alguma forma, de maneira direta ou indireta, auxilie, isso é imprescindível. O ideal era nós vivermos em uma sociedade, um grande Big Brother, né? Claro. Em que nós tivéssemos imagens de tudo que acontecesse nas ruas. E o senhor está lutando por isso? Está lutando por isso? É um dos nossos projetos. Estamos trabalhando nisso juntamente com a Prefeitura Municipal, né? Porque as ruas pertencem ao município e nós precisamos, então, desse acordo com a Prefeitura. Então, nós estamos trabalhando em cima da nossa pauta. Então, concordamos no primeiro plano que as DHPPs mudam a realidade? Sobremaneira, e que sirva de exemplo. Agora, precisamos estender isso para o litoral. O nosso litoral do Paraná está vivendo uma guerra sangrenta. Sim. Nós temos porto. Nós temos que ter, pelo amor de Deus, que o delegado-geral consiga nos ouvir. Nós temos que ter um DENARC em Paranaguá. Uma unidade do DENARC específica. Nós temos que ter uma delegacia de homicídios em Paranaguá. E o nosso delegado-geral é muito esforçado, competente, dedicado. Arrisco dizer, o melhor delegado-geral de toda a história do Paraná. Conseguiu tirar os presos das delegacias, modificou a estrutura de boa parte das delegacias, colocou delegados, logicamente, junto com o governador do estado, né? Em praticamente todas as delegacias do Paraná. Vamos colocar uma pimentinha nisso aqui? Eu sou extremamente crítico a uma questão que ocorreu nessa gestão. Pegar toda a oposição de uma determinada organização criminosa, né, tida aí a vida como a predominante no nosso país, que exerce poder dentro e fora dos presídios, como se diz também. Já está isolada em uma determinada penitenciária. Agora, pegar toda a oposição desta organização e colocar num outro presídio, que é um CDP. Centro de Detenção Provisória. Isso gerou uma terceira facção. Isso foi um trabalho de desinteligência policial, isso foi um trabalho para contribuir com o crime, isso foi um trabalho visando algum lucro. Olha que tema polêmico, olha que coisa... O senhor sabe do que eu estou falando, né? Eu, sinceramente, eu não entendi o que aconteceu. Primeiramente, se eles têm a liberdade subtraída, já houve uma vitória do Estado. Você concorda comigo? Sim. Primeira coisa. Segundo, o Paraná é o estado mais seguro da federação hoje. É o único estado que que na capital eu consigo levar qualquer pessoa a qualquer hora nos bairros mais problemáticos. E se eu te convidar agora, nesse momento, para nós irmos na parte do Parolim, onde tem as biqueiras, eu vou lá com o caveirão, armado, obviamente, e sabe o que vai acontecer com a bandidagem? Vai fugir. Tem biqueira? Tem biqueira, que é o local de vender drogas. Mas nós temos uma criminalidade controlada aqui. E o enfrentamento dessa criminalidade controlada advém do trabalho do quê? Hoje, da DHPP, que investiga os homicídios e que tem um índice altíssimo, né, de indiciamentos e de prisões, e de prisões temporárias. Isso desestrutura o crime, né? Nós temos um trabalho da Polícia Militar, Rony Rotan, que não é covarde, que enfrenta os criminosos, que quando toma tiro, dá tiro, porque eu conheço a polícia de muitos estados da federação, que quando toma o primeiro tiro, estira o pé. Inclusive em Minas Gerais. Não há nenhuma dúvida que aqui, a Polícia do Paraná é eficiente e valente. A polícia tem sangue nos olhos. Então, esse enfrentamento gera o quê? Gera uma sociedade mais segura. Tanto que nós não temos sequestros aqui. E hoje eu posso terminar esse podcast e te levar nos principais bairros aqui. Eu fiz campanha com o meu caminhão de som, passando por esses bairros. E cheguei a receber recado que era para eu ir embora. E o Cabelo estava do meu lado. E quando veio o recado que era para eu ir embora do bairro, eu falei pro Cabelo, e não estou faltando com a verdade aqui,
Falei pro Cabelo, até que horas nós combinamos ficar aqui? Ele disse até às 5 horas da tarde, então nós vamos ficar até às 7 horas da noite. Onde é que as biqueiras? Vamos passar na frente. E passei com o caminhão de som gritando: quero fechar as biqueiras desse local. E vou colocar delegacias de homicídios em toda a região metropolitana para vocês. O senhor falou em... Eu posso fazer isso no Rio de Janeiro? Não tem condição. Eu posso fazer isso na favela Maré, onde subiu o seu Flávio Dino? Não tem. Eu tenho certeza que não. Eu quero absoluta. Mas eu digo o seguinte: o senhor tem acompanhado, o senhor falou em índice, o senhor tem acompanhado os índices de indiciamento, denúncia, pronúncia e condenações? Porque o final disso tem que resultar, né? Ou na aplicação de justiça, vamos dizer assim. De justiça. Existe algum acompanhamento desses índices? Porque isso é um grande filtro para saber da qualidade das investigações. Existe isso por parte da polícia? Existe isso por parte do nosso delegado-geral, do Departamento de Polícia Civil, que acompanha e compara os índices, obviamente, com índices de outros estados. Se fizer um requerimento lá para o delegado-geral, ele apresenta esses índices? Não sei se ele vai apresentar. Entendi. Talvez seja interesse da investigação, porque diga respeito aos inquéritos. Não, mas eu digo de processos findos. Ele teve uma origem em uma das delegacias da divisão de homicídios. Você há de concordar comigo. Vamos imaginar, alguém pratica um crime. Toda aquela história. Fato típico, antijurídico, culpável e punível. Tá aqui. Vamos trabalhar com homicídio. Praticou um homicídio, certo? Ele foi o autor, certo? O delegado trabalhou para isso. Só que, em regra, o crime praticado por uma organização criminosa não é fácil investigar. Porque você não vai encontrar o celular dele. Você não vai encontrar uma câmera que mostre ele matando. Vamos imaginar que o delegado consiga trabalhar de forma a indiciar. Aí, num segundo momento, ele contrata o doutor Daledoni. Ele já foi indiciado. Ainda existem condições da denúncia pelas provas produzidas. E o doutor Daledoni trabalha muito, é dedicado, coloca em dúvida toda aquela investigação e acaba ocorrendo aí em pronúncia. A pergunta é: a justiça falhou? Eu te faço uma pergunta. Eu digo que sim. Eu digo que sim no seguinte sentido. Tem virado... E aqui nós estamos trocando, estamos refletindo, né? Com os dois juristas, estamos refletindo. Tem virado muleta, tem virado desculpa o seguinte: o crime organizado, porque organizado, não é muito difícil de se desvelar. Eu discordo, porque nós temos uma lei de combate ao crime organizado com instrumentos apuradíssimos. O que está faltando é o seguinte: operadores de todo esse instrumental trabalhando. E aí nós estamos falando a mesma coisa, deputado. Nós estamos falando a mesma coisa, sabe por quê? Nós não temos nem delegacias mas mas nós estamos falando a mesma coisa, deputado. Operadores... Não, operadores que eu digo... Não, operadores é o seguinte, é o seu investigador. Nós estamos falando a mesma coisa, deputado. Eu só estou colocando sob a perspectiva da defesa, né? Eu só estou colocando sob a perspectiva da defesa. Por quê? Porque o investigador de polícia, quando ele chama uma testemunha sigilosa, ele tem que entender que aquele depoimento da testemunha sigilosa, ele tem que parar em pé durante o contraditório e a ampla defesa feita na primeira fase do júri. Estamos tratando de homicídio. A primeira fase é um grande filtro do quê? De autoria. Sem dúvida alguma. Autoria e materialidade é uma investigação judicial. Que nós estamos falando a mesma coisa, deputado. O que nós temos? Nós temos um cabedal enorme de instrumentos de combate ao crime organizado. Nós temos a possibilidade de infiltrar agentes, nós temos a possibilidade de invasão, né? Que se chama, o policial pode, por determinação judicial, por exemplo, entrar aqui dentro desse podcast e fazer uma captação ambiental enorme em cima dele, verificar achados, e nós temos a ação controlada, que é um outro instrumento. Nós temos a capacidade de todo tipo. Hoje, principalmente, nós não precisamos mais nem do celular do suspeito. Você pode simplesmente, com autorização judicial, captar o iCloud dele na nuvem. Você não precisa ter mais o celular na mão. Então é o seguinte: o que está faltando, deputado, e sem sombra de dúvida, é que esses que estão ali com a missão, esses investigadores de polícia, que têm essa principal missão de aparelhar, porque o senhor está fazendo a grande gestão ali.
O senhor é delegado. O senhor está dizendo, equipe A, ordem de serviço, vai em cima disso aqui. Equipe B, vai em cima disso aqui. Nós precisamos de capacitação. E nós temos pessoas capacitadas, porque há muito os investigadores têm que ter curso superior. São pessoas extremamente capacitadas. Mas, Daridone, é por isso que nossa polícia está em transformação. Nós estamos falando a mesma coisa, não estou contestando. Há pouco tempo atrás, nossos investigadores passavam a noite fazendo flagrantes. Porque o mesmo delegado que trabalhava durante o dia fazia flagrante durante a noite. Em Almirante Tamandaré, eu era onipresente e onisciente. Um absurdo. Sim. Em teoria, porque eu tinha flagrante todas as noites, de segunda a sexta. E eu não estou tirando o luxo. Com isso eu não estou tirando o luxo da polícia. Só escute. E os investigadores trabalhando dessa forma. E nós com 5 mil inquéritos tramitando. Sim. E às vezes sem condições até materiais. Sem veículos. Cuidando de presos. Cuidando de presos, Deputado, que não cuidamos mais. Deputado, eu vou assim ser... Então, o senhor fez um trabalho excepcional na DHPP. Então na divisão. precisamos disso, sim. Continua, nós precisamos de tudo isso. Falou, nós precisamos. É algo a ser alcançado. E assim, eu queria deixar isso como reflexão, deputado. Parar com essa história de que o advogado criminalista é o inimigo do delegado. Não existe isso. Você tem que fazer reflexões. Em épocas de um determinado secretário de Segurança Pública, eu era chamado quinzenalmente para, sabe o quê? Discutir, debater e refletir segurança pública. Porque eu tenho uma outra perspectiva, deputado, que vai contribuir com a sua. Sem dúvida alguma. E a sociedade vai acabar tendo o quê? Tendo um reflexo positivo disso. Né? As duas faces da mesma moeda. Tem que ser feita a justiça. Eu vi um delegado de polícia com aquele velho 181 fazer miséria. Delegado Fábio Amaro, divisional hoje, grande delegado, meu amigo pessoal, sou até suspeito de falar, mas esse cara, ele ganhou toda a minha admiração. Depois ele veio virar meu amigo. Ele ganhou a minha admiração, porque esse cara tá malhando a ferro frio. Esse cara fez um trabalho. Era divisão já, né? Já era divisão. Ele pegou divisão, mas ele fez o delegado divisional anterior à doutora Camila. Foi um delegado excepcional, dedicado. E ainda, quando honesto. o Denar, que era a menina dos olhos da Polícia Civil, depois a DHPP, a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, veio e recebeu muito recurso. E tem que receber ainda mais. Para mim, o policial tem que ser muito bem pago. Para mim, o delegado de polícia tem que ser muito bem pago. Para mim, as linhas de crédito para as forças de segurança pública, elas devem ser, assim, absolutamente estendidas, deputado. O senhor está me entendendo? Porque eu quero o delegado, eu quero o investigador morando no condomínio que eu moro. Claro. Podendo pagar a escola que os meus filhos frequentam, deputado. Porque é garantia para a sociedade. Claro, deputado. Sabe, eu acho que nós temos que começar a refletir sobre isso. Desculpe, é reflexão. Em momento algum eu estou, sabe? Então, assim, parabenizando e eu vendo, porque eu acompanho a segurança pública, né? Eu não sou inimigo de muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E, Daridone, você sabe que nós temos uma CPI que eu já tenho o número de deputados suficientes que assinaram, que é a CPI das organizações criminosas. Muito bom. Já está nas mãos do nosso presidente, do deputado Traiano, né, que eu acredito que em pouco tempo ele vai deliberar a respeito. Louvável o seu trabalho, né? Que Deus ilumine esse seu trabalho. É um trabalho perigosíssimo. Sem dúvida alguma. O senhor tenha assim, a consciência, mas sempre primando pelo contraditório, pela ampla defesa, tenha nas suas comissões parlamentares de inquérito, sabe o quê? Advogados, o senhor tem, né? O senhor sempre faz acompanhar de advogados, eu vejo. Coloque os advogados para acompanhar, eventualmente, alguém que seja requisitado, respeitando o contraditório e a ampla defesa. O senhor nunca vai ter, no resultado final, porque está fazendo, às vezes, de magistrado ali, numa comissão parlamentar de inquérito, não vai ter o dissabor que teve essa operação desse determinado juiz, né, que foi herói. O juiz não pode ser super-herói, o juiz tem que julgar o direito. Do contrário, ele tem que ser policial, ele tem que fazer alguma outra coisa. Mas eu tenho certeza e faço votos que o senhor sempre tenha o contraditório, a ampla defesa e os direitos e as garantias preservadas do mais miserável e do mais abominável dos homens. Porque preservando o direito deles, o senhor está dizendo, sabe o quê? Para as outras pessoas, o seu direito vai ser sempre preservado. É isso que eu sempre sustento, deputado. Sabe? Como é que pode você defender? Defendo, me sento no último degrau da escada da dignidade com aquele que está sendo apontado por tudo e por todos. Que ele tem contra ele tudo, absolutamente tudo.
e defendo o direito dele. Porque se o direito dele for salvaguardado, aquela senhora que está lá, ela vai ter o dela sobrelevado. Essa é a mensagem que a gente tem que passar para a sociedade, deputado. Tenho certeza que o senhor também pensa nessa linha de consideração. Sem dúvida alguma, nós temos um ordenamento jurídico e esse ordenamento jurídico tem que ser preservado. Nós temos, por exemplo, o artigo 1º do Código Penal que diz: não há crime sem lei anterior, que define não há crime sem prévia combinação legal, né? Que é vem de um brocário latino, nullum crime, nulla pena sine prévia lege, atribuído a Ludwig von Feuerbach. Exatamente. E para esse princípio estar inserido em nosso ordenamento jurídico, pessoas perderam a vida. Eu sempre digo que rios de sangue foram derramados para que a gente tivesse a nossa garantia, né? Eu vejo aqueles assim que contra o tribunal do júri, o cidadão, isso é o tribunal do júri é uma garantia do cidadão. Para você que está me assistindo, isso não impede que eu busque que o cliente do Dr. Daledoni fique na cadeia. Né? Porque é a função do delegado tentar aplicar a lei e ter uma interpretação daquele contexto que busque a justiça. Agora, existe o contraponto. Existe o bom advogado, o bom profissional, que vai tentar desdizer o delegado. E a partir desse embate, digamos assim, né, dessa contraposição de ideias levadas ao juiz, né, e um juiz equidistante, imparcial, que vai decidir. Esse é o ordenamento jurídico. Tese, antítese e conclusão. Sem dúvida alguma. Perfeito. Algo que não existe no Supremo Tribunal Federal. Doutor Tito, para a gente só encerrar aquele assunto do cinturão de segurança, qual que é a tua expectativa para quando que a gente pode esperar isso aí, essas 7 delegacias na nossa região? Então, é algo novo, nós não temos nem o decreto ainda da criação, vai ser estudado agora a forma da produção legislativa, né? De como produzir esse decreto, que é o ato do executivo, não é do poder legislativo. No momento seguinte vai ser estudado os locais, com base na criminalidade. Já temos parcialmente definidos locais, que você realizou a leitura aqui. Sim. Acredito que isso, em um ano e pouco, seja possível nós implementarmos essas delegacias. Eu já disse isso para minha esposa, né, porque nós conversamos, trocamos ideias, e esse era o meu objetivo principal. Eu disse, se eu conseguisse colocar essas delegacias na região metropolitana, porque não depende do deputado. Eu dependo da vontade do Poder Executivo. Sim. E o Executivo depende das condições econômicas, porque ele tem obrigações com a saúde, tem obrigações com a educação, tem compromissos. E nem sempre você consegue convencer, mas o nosso governador está extremamente aberto. Perfeito. Conversei com ele, expliquei a realidade, tanto que algumas situações... Você é motociclista? Sou motociclista. Eu consegui a isenção do pedágio para os motociclistas, sabia disso? Maravilha, eu sabia. Outra vitória. Outra vitória. Quando eu conversei com o governador do estado, nós explicamos e mostramos, primeiro, que não tem desgaste asfáltico do motociclista. 2, que a questão do não pagamento não diz respeito ao valor em si. O valor é insignificante para o motociclista, mas é que ele inibe totalmente o turismo. E então, através do meu grupo de motociclistas, porque eu sou abutre, nós fizemos uma reunião, fizemos uma audiência pública, mostramos os números ao governador do estado. E, obviamente, ele conversou tecnicamente com concessionárias a respeito, verificou que em outros estados da federação não eram cobrados motociclistas, foi mostrado para ele a quantidade de acidentes que acontecem, porque o motociclista ele fica numa situação muito complexa e difícil quando está no momento do pagamento. Nós temos vídeos de motociclistas pagando, sendo atropelados, porque o motorista, quando vem para em direção ao local de pagamento, ele enxerga o quê? Ele enxerga um túnel de luz vazio, e quando ele encosta, ele acaba atropelando o motociclista, e o motociclista, quando viaja em grupo, que é o que interessa para fins de turismo, ele fica muito tempo parado. O grupo, por exemplo, dos abutres, quando viaja, em cada parada de pedágio, ele fica 1 hora, 1h30, porque até passar 40, 50 motociclistas, 1 minuto, 1 minuto e meio para cada um. Uma vitória, então, né? Então foi uma vitória gigantesca. Deputado, o senhor participou de alguma comissão dentro da Assembleia Legislativa? Eu participo da Comissão de Segurança Pública e eu sou presidente do Bloco de Segurança Pública. Hoje a Comissão de Segurança Pública, quem compõe, deputado? A Comissão de Segurança Pública, nós temos ali como presidente o soldado Adriano José e eu sou vice-presidente. Legal. Bom. E eu sou presidente do Bloco de Segurança Pública. A Comissão de Segurança Pública é que está trabalhando na questão da CPI, não?
Ou é Não. uma atitude individual? do Não, senhor? isso advém do Bloco de Segurança Pública, que eu e presido e o individualmente. foco dessa CPI das organizações criminosas, ela busca o quê? Qual o objetivo final? É fazer o quê? Um grande conhecimento Ela disso? busca compreender as organizações criminosas, mostrar para a sociedade, enfrentar o crime e apresentar soluções. Quem sabe possamos ouvi-lo nessa comissão parlamentar de Absolutamente. inquérito. Eu sou um profundo estudioso das organizações criminosas. E mais que isso, deputado, eu não defendo bandeiras, eu defendo casos criminais. Eu costumo dizer que nem clientes eu tenho. Por quê? Porque eu tenho casos, né? Se eu começar a ter cliente no criminal, me soa um pouco estranho. Né? Eu tenho meus constituintes. Né? O cliente tem o empresarial, o civilista, né? Eu não posso ter, por exemplo, uma advocacia de partido mês a mês, as pessoas me pagarem sob pena de eu estar, né, inserido numa associação criminosa. Sem então, dúvida. eu costumo dizer que eu tenho casos criminais que eu enfrento. E dentre esses casos criminais, deputado, eu tive a oportunidade, né, uma oportunidade maravilhosa de conhecer profundamente as maiores organizações criminosas do país. Eu pude, por intermédio também desses casos criminais, de ser constituído a defender sempre em homicídio, tá, deputado? Em um profundo. Eu fiz um júri agora de 12 dias, um júri federal, durante 12 dias, de um sujeito tido e havido como componente de uma organização dessas. Que caso foi esse? Esse foi um caso da morte de um agente penitenciário federal. E continuo fazendo isso no Brasil todo. Também no Rio de Janeiro, as lideranças. E eu costumo dizer, e me sinto muito orgulhoso por isso, porque eu sou chamado por essas pessoas, nesses casos criminais, como sou chamado por delegados de polícia, da Polícia Federal, da Polícia Civil, os grandes oficiais das polícias militares de todo o Brasil também chegam. O que é isso? É isenção. Não defendo bandeiras e nem causas, mas sim casos. E aprofundei muito nessa questão, né? E isso tem que ser combatido com inteligência. Então, eu quero lhe parabenizar por chamar esse debate, essa reflexão, mas que não fique uma reflexão e um debate focado naquilo. E que não vire palanque político. Essa questão tem que ser debatida. Doa quem doer. Tendo que cortar, por vezes, deputado, da própria carne. Sem dúvida alguma. Tá? Da própria carne. Então, eu faço votos de que Vossa Excelência seja absolutamente feliz nisso. Chegarmos a qualquer autoridade pública, vamos e é mais do que cautelares necessárias. É mais do que chegar da hora de fazer esse grande debate. Olha, mas mais importante do que uma prisão específica, porque uma prisão, a DENARC faz toda hora, a DHPP faz a todo momento, é compreender essa ideia da CPI. Deputado, eu participei. Teremos buscas e apreensões. Eu tive o privilégio de participar. Temporárias, preventivas. Eu tive o privilégio de participar da CPI do narcotráfico. O ano era 2000, portanto, 23 anos atrás, eu acompanhei tudo aquilo aqui no Paraná. Até um disparo de arma de fogo foi feito dentro da Assembleia. De fora para dentro da Assembleia. Foi algo assim estrondoso. Nós estávamos no ano 2000. Mas os tempos mudaram. Mudaram os tempos. Não tem. Mas assim, ela foi extremamente frutífera no seguinte sentido: de se revelar, de se refletir muito sobre isso. Nós temos que combater com inteligência policial. Porque só prender, nós estamos aí incorrendo naquilo que... Eu gosto muito dos frasistas, eu gosto muito dos pensadores de rua. Nós temos aí o Bezerra da Silva, né, que dizia assim pro Mano Brown: cadeia igual show, só dá dinheiro se tiver cheia. Então nós temos que refletir do ponto de vista da rua. Da rua também, deputado. Sabe? Tendo essa oportunidade de conversar aqui com o senhor, um bate-papo franco, de reflexões absolutas. E né? vão ter outros, né? Porque se deixar certeza, esses dois conversando, eles vão até amanhã. E eu vou ter que interromper, que a gente já passou aqui de 1h30, é isso? 1h30 já de gravação, porque nós não falamos sobre os CACs, nós não falamos sobre liberação, descriminalização. Não, vai ter. E tem que chamar... Sobre o meu chapéu. Sobre o chapéu. Sobre nossos tempos de entrevistas, né? Na DHPP, tem muita coisa ainda para conversar. Sobre o meu passado como empresário. Sobre o teu passado no ramo, professor, no ramo dos plásticos. Então tem muita coisa para a gente conversar ainda, doutor Daledoni. Vamos aproveitar já a presença do doutor Tito e fazer um convite aqui formal à digníssima doutora Tatiana Guzella. Com muita honra, doutora Tatiana Guzella
é nosso próximo alvo aqui, para que a gente para que ele possa discorrer. Eu tenho toda a admiração possível. Sim, eu sou admirador do trabalho dela, da Valentim, principalmente para ela representar a mulher. Né, com tanta coragem, com inteligência, o senhor é muito feliz de ter ao seu lado sem dúvida a doutora Tatiana, a qual goza de todo o meu respeito e consideração. Extremamente dedicada. Eu tive um debate com ela maravilhoso, doutor Tito. Maravilhoso. Caso do Posto? No caso do Posto. Não, Foi muito bom. Sabe? Aprendi muito ali, foi muito bom. Bom. Sabe? Então, essas alianças é que elas perpetuam. Né? Essas alianças, essas amizades, essas ligações, elas têm a certeza assim, de serem duradouras. Né? No caso da Ana Paula Campestrini não foi seu, né? Não. Foi seu caso. Foi eu lembro que eu perdi minha Chiquini, esposa, né? Nessa época. Uhum. Ocorreu a morte dessa mulher inocente, de forma covarde, e eu lembro que a minha esposa desapareceu de casa, de tanto que ela trabalhava. Mas ela brilhou. Era sábado, era domingo, às vezes 11 horas da noite, eu ligava para a delegacia para saber se ela estava lá. Sim. E aí me diziam só um pouquinho, que eu acho que ela está lá em cima. Né? Aí subiam, ela estava trabalhando. Ela não dormia mais. Estava desesperada, querendo fazer justiça. Obstinada. Não. E o resultado, vocês acompanharam. Sim, acompanhamos. Felizmente, esses criminosos estão presos. E com a assistência brilhante do criminalista, do grande criminalista Jeffrey Chiquini, né? Posso que ser sincero? abrilhantou. Vou ser sincero com o senhor agora. Eu torci para que o senhor não pegasse o caso. Eu torci porque nós queríamos justiça. E nós sabíamos que eles eram criminosos, que eram bandidos. E data máxima vênia, o doutor Daledoni às vezes faz milagre. Ele transforma água em vinho. Pega bandido e transforma em inocente. Então nós não queríamos isso. Agora não vai terminar nunca esse podcast. Não vai. Nós não Temos que queríamos ter a segunda parte para Não estou dizendo que eles seriam absolvidos. Não estou dizendo que seriam absolvidos. Mas estou dizendo que eu não queria ter um profissional extremamente gabaritado que fosse lutar até o último momento para colocar um bandido na rua. Com todo o respeito. Eu defendo... Com todo o respeito. Eu, como a maioria absoluta dos criminalistas, nós defendemos o direito de um acusado. Nós O senhor jamais defende o direito e o senhor faz um espetáculo. O senhor faz um espetáculo Dentro da lei sempre, para deputado. influenciar os jurados. Mas E dentro da muitas lei. vezes coloca bandidos na rua. O senhor sabe disso. Não, eu não sei. Que é o seu trabalho. Não, Que é o seu trabalho. mas o meu trabalho não é botar bandido na cadeia. Longe da cadeia, fora da cadeia, dentro da cadeia. O meu trabalho é defender o sacrossanto direito daquele acusado. Muitas vezes, e na grande maioria, eu pego um trabalho muito mal feito. E é o que eu quero. A polícia, muitas vezes, trabalha e trabalha muito mal. E eu defendo o direito. Se o direito não está atendido, as pessoas são absolvidas. E não sou eu que absolvo. Quem absolve é o Conselho de Sentença. Não é o Daledoni. A demonstração das falhas, essa sim é minha. Então, advogado criminalista não defende bandido. Advogado criminalista defende o Estado Democrático de Direito. Então, só para que fique isso bem caracterizado. Não. Na prática. Absurdo. E quem absolve não é o advogado. Aqui, ó, não é o advogado. Pessoal, quem absolve dois é o Conselho de advogados Sentença. criminalistas. Você veio disso. Você era o tribuno do júri. Mas vamos lá, então. Muito obrigada, viu, pela presença. Agradeço. A gente sabe, né, doutor, que Obrigado, tem muita doutor, água pra rolar. Posso fazer uma pergunta polêmica para o doutor Daledoni? Claro, pô. Mas vai ter resposta. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal está discutindo a questão da descriminalização do uso da maconha. Certo. A Constituição Federal, e eu usei a tribuna da Assembleia hoje também para tratar desse tema, a Constituição Federal traz no artigo 22, inciso 1º, que compete à União legislar sobre direito penal e processo penal. 22, inciso 1º. O Supremo Tribunal faz uma interpretação da Constituição. O senhor não visualiza uma usurpação de função da nossa Corte Constitucional em passar por cima do Congresso Nacional? Porque quando o artigo 22, inciso 1º, menciona que compete à União significa Congresso Nacional. 503 deputados federais e 81 senadores eleitos pelo povo. Né? E quando alguém é eleito pelo povo, tem um vínculo com a sociedade. A sociedade pode cobrar, pode exigir. Como nós podemos exigir de ministros do STF que não nos atendem? E nem poderiam nos atender, são juízes. Eles têm que naturalmente estar equidistante das partes das pessoas. É a função deles. Então nós temos hoje
nós temos hoje uma usurpação de função, de atribuição, de competência por parte da nossa Corte Constitucional. O senhor concorda comigo? Eu concordo em partes. Eu concordo que, ao analisar no estrito, na plenitude do literal do que diz a Constituição Federal, do que diz a lei, nós estaríamos aí, nessa perspectiva, enxergando o Supremo Tribunal Federal invadindo, usurpando a função. Entretanto, há que se deixar claro que nós não temos uma descriminalização, nós temos uma despenalização. E quem que está tirando o apenamento? Quem é que está debatendo essa causa? E é isso que nós estamos falando até agora. Nós precisamos de reflexão. Quem bate a porta... Mas a reflexão, sabe, né? Não, só me permita. Surge no parlamento. Isso, mas só me permita que eu vou chegar lá. A quem bate a porta, das 80% das condenações são de negros, pobres, com uma exígua quantidade de maconha, porque estão falando de maconha. Se um branco de olhos azuis for pego aqui no bairro do Batel com 100 gramas de skunk, ele vai receber o beneplácito, possivelmente, do artigo 28 do usuário. Se um negro pobre for pego ali, na Vila Pinto, nas imediações, com 3 cigarros de maconha, ele vai responder um artigo 33, que é o tráfico. Isso vem batendo, é a realidade que o Supremo Tribunal Federal está recebendo, e eles têm que julgar. E o que é? Há quantos anos nós temos o debate das drogas no Congresso Nacional? E há quantos anos nós temos relegado a uma realidade que está acontecendo, deputado? Por isso que nós temos que refletir. Para se respeitar e para não ser usurpado, cumpra a sua função. É como eu penso esse calejado advogado criminalista. Na prática, o que eu visualizo em relação às questões que o doutor Daledoni mencionou aqui? Pessoas encontradas com drogas hoje, em regra, que estão traficando, se passam por usuários, a grande maioria. Respondem, quanto muito, a um TC, a um termo circunstanciado. Hoje, o nosso ministro Alexandre de Moraes disse que muitas pessoas, né, estariam presas, que eram usuários e que a conduta foi tipificada como tráfico de drogas, artigo 33. Eu vejo o contrário, porque nas delegacias que eu trabalhei, pequenas quantidades de drogas sempre era feito o termo circunstanciado, e quantidades maiores de droga, quando havia um contexto que demonstrasse que havia tráfico, nós tipificávamos como tráfico de drogas. E boa parte dessas situações que era tipificada como tráfico de drogas acabava nos tribunais sendo mudada a tipificação para o artigo 28. E não respondia a nada. Então, eu acho que existe o Brasil da impunidade em relação ao tráfico de drogas. Mas Brasil, não, para o próximo debate. É um assunto para o próximo debate. E assim, eu só gostaria também de posicionar, dentro dessas reflexões, que o Brasil prende muito e prende mal. É fato. É fato, porque se você pegar os jornalistas que estão aprofundados nessa questão do narcotráfico, você vai extrair deles, vai extrair isso. Né? Nós temos que colocar nesse contexto o jornalista investigativo, os veículos de comunicação, conhece profundamente, na grande maioria das vezes, muito mais do que a gente. Então, assim, no Brasil se prende muito e se prende mal. É essa frase que eu assim, concluiria o nosso podcast, mas com a promessa de uma parte 2. Nós precisamos estruturar as delegacias. Por isso que precisamos, no primeiro momento, de delegacias de homicídio na região metropolitana. E incentivar e vocacionar os investigadores de polícia. Sem dúvida alguma. Eles entraram para serem investigadores. Gênero, número e grau. Os escrivães entraram para ser escrivães. Eles estão insatisfeitos, deputado. Temos que tomar uma atitude. Nós temos que socorrer os nossos investigadores. É isso, doutor Tito. Muito obrigada. É isso, Bruninha. Muito obrigado. Deputado Tito Barrichello. Obrigada, doutor Daledoni. Obrigada também a todos que nos acompanharam nesse podcast. Você sabe, né? Tem a descrição aí embaixo. Doutor, coloca as suas redes pra gente, suas redes sociais. Perfeito. @delegado Tito Barrichello. Siga as redes sociais do Xerifão lá. Nós temos Instagram, temos Facebook, temos YouTube, temos TikTok. @delegado Tito Barrichello. Acompanhe e siga o delegado Xerifão. Gente, até a próxima, viu? Um beijo.